Olá, sejam todos bem-vindos à oitava aula de Técnica de Programação. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício proposto pedia que vocês desenvolvessem um algoritmo no VisualG que solicitasse o nome, calculasse sua média e informasse, se você estava aprovado ou reprovado, tudo bem? Então vamos lá no nosso programa, no VisualG, fazer esse algoritmo. Então vamos lá resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. Na aula anterior foi proposto um exercício para que ele solicitasse, o seu nome, calculasse a sua média e informasse se você está aprovado ou reprovado, tudo bem? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que devemos fazer em um algoritmo? Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo que devemos fazer é declarar todas as variáveis que iremos utilizar no nosso programa. E quais são as variáveis que a gente vai precisar? Então vamos colocar aqui o nosso var, né, que é o nosso campo de declaração de variáveis. Nesse var a gente vai declarar, por exemplo, aqui, qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Solicitar um nome. Então vamos precisar de uma variável, vamos chamar de nome, onde você vai armazenar o nome solicitado, tudo bem? O nome que o algoritmo vai solicitar para o operador. Então essa variável, ela vai ser do tipo caractere, porque o seu nome é um conjunto de caracteres, né? Então vamos lá. Já declaramos a variável para solicitar o nome. Agora precisamos da variável para a média. Só que para a média você vai precisar do quê? Solicitar as 3 notas que são necessárias. Então vamos declarar uma variável de nota 1, aqui, uma variável para nota 2, uma variável para nota 3 e por final a variável média, né, onde será feito o cálculo da sua média. Essa variável ela será do tipo real. Lembrando que real são aqueles números que aceitam valores com casa decimais, tudo bem? Depois que declaramos todas as variáveis que vamos utilizar no nosso programa, a gente vai iniciar o nosso algoritmo. Então, para iniciar, é só colocar início, né? Então, aqui será onde é a nossa seção de comandos, onde serão colocados todos os comandos, todos os procedimentos que o nosso algoritmo irá realizar. Então, qual é o primeiro comando? O primeiro comando deverá ser para solicitar o seu nome. Então, vamos lá, utilizar o comando do escreval. Lembrando, a diferença do escreval para o escreva, né? O escreval, ele vai digitar, vai imprimir o texto lá que você colocar e pular uma linha. O escreva não, ele vai só digitar sem pular a linha. Então, vamos lá. Abre parênteses, abre aspas duplas e coloca o texto que você quer que apresente na tela. Qual é o texto? Por exemplo, informe o seu nome. Então, esse texto que está dentro da aspas, ele vai aparecer na tela, tudo bem? Para o operador. Então, feito isto, vai aparecer para informar o nome, o operador ele vai digitar através do teclado o nome. E esse nome ele precisa ser armazenado na nossa variável nome. Então, como é que eu faço? Eu vou ler, então vou utilizar o comando leia. E esse comando ler, ele lê o que foi digitado através do teclado e armazena na variável que está entre parênteses. Qual é a variável que utilizamos aqui? A variável chamada de nome. Então, ele vai ler o nome que você digitou e vai armazenar na variável nome, tudo bem? Então, vamos lá. Agora que já solicitamos o nome do aluno, precisamos solicitar as notas para que seja calculada a média. Então, vamos lá estudar o escreval, abre aspas, abre parênteses e abre aspas, né? Por exemplo, informe, agora que a gente já sabe o nome do aluno, a gente pode colocar aqui, parênteses, utilizar a variável lá, nome, que será o nome que você informar, e colocar, por exemplo, vai aparecer ali, se você digitou João, vai aparecer João, informe a sua primeira nota. Tudo bem? Então, fecha aspas, fecha parênteses. Então, aqui,
O operador ele vai informar a primeira nota e da mesma forma você precisa ler e armazenar na variável. Então, leia e a variável onde será armazenado é a variável nota 1. Então, o nome foi informado, armazenou na variável nome. A nota foi informada, foi armazenada na variável nota 1. Precisamos fazer esse mesmo procedimento, esse mesmo comando para as outras duas notas. Bem, então, vamos lá novamente. Escreval. Vamos colocar novamente aqui nome para informar, para imprimir, né, o nome do que você informou lá que se digitou. Informe a sua segunda nota. Fecha aspas, fecha parênteses. Um outro leia para armazenar a nota na variável nota 2. E por fim, o nosso para a leitura do nosso terceira nota. Então, escreval, informe, aqui, abre parênteses, nome, e entre aspas o texto que a gente quer imprimir. Então, informe a sua terceira nota. Fecha aspas, fecha parênteses. E essa terceira nota será armazenada através do comando leia na variável nota 3. Tudo bem? Agora já fizemos a leitura do nome do aluno, a leitura das 3 notas. Agora precisamos ensinar, né, para o nosso computador, ou seja, fazer uma parte do programa, parte do nosso algoritmo, para que ele saiba como é feito o cálculo da média. Porque a gente sabe, mas lembrando, o computador ele não sabe o que é média, ele sabe fazer operações lógicas e matemáticas. E a gente deve informar isso para fazer o cálculo da média. Então, como é feita a média? A média, você vai aprender 3 números, você vai somar os 3 números e depois dividir por 3. Existem 2 formas de você fazer isso aqui no nosso algoritmo. Uma forma é que você poderia colocar uma variável chamada soma, somar esses 3 números e depois você dividir essa soma por 3 e dizer que isso é a sua média. Mas uma outra forma mais simples, né, que você pode fazer é já na variável média fazer essa operação matemática. Como é que você faz? Você pega a variável média e vai atribuir a ela esse cálculo matemático. Como é que a gente atribui a uma variável um cálculo de um valor, né? A gente vai utilizar aqui o símbolo de menor que e o nosso tracinho. Por quê? Todo valor que ele estiver à direita, ele vai ser armazenado na variável que estiver à esquerda. Então, aqui, ó, todo valor que estiver à direita vai ser armazenado aqui na variável à esquerda, que no caso é a média. E qual é o valor que vamos colocar na direita? Então, nota 1, que é a soma das 3 notas, mais nota 2, mais nota 3. Então, lembrando, o nosso operador aqui para fazer soma é o mais. E o nosso operador para fazer a divisão é a barra, é a nossa barra, né, com inclinação para a direita. Então, barrinha aqui e divide por 3. Então, lembrando, todo valor que tiver aqui à direita, ele vai armazenar na variável que tiver à esquerda. Então, ele vai somar nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividir por 3 e armazenar esse valor na média 3. Tudo bem? Na variável média, perdão. Tudo bem? Então, feito isso, vamos ir agora imprimir o valor que foi calculado através dessa operação matemática. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso escreval. E esse escreval ele deve informar a nota para o aluno. Então, vamos novamente utilizar a variável aqui nome, né, para imprimir o nome que você digitou, vírgula, e entre aspas o texto. Então, por exemplo, José, a sua média é 2 pontos. E colocar depois da vírgula a variável média. Vamos entender melhor o que esse comando está fazendo. Se eu colocar a minha variável aqui à esquerda, ele vai imprimir o valor da variável, o valor que está armazenado dentro da variável, à esquerda. Se eu colocar ele à direita, ele vai imprimir o valor que está dentro da minha variável à direita, tudo bem? Então, lembrando, se eu coloco uma palavra aqui sem aspas, ele vai imprimir o que está dentro
daquela variável. E se eu colocar entre aspas, ele vai imprimir exatamente o que eu digitei, tudo bem? É como se fosse lá na minha gaveta, né? Aqui é o conteúdo que está na minha gaveta. Por exemplo, aqui é uma gaveta de meias e aqui é uma gaveta de gravata. Então, ele aqui vai colocar as gravatas, as meias, né? E aqui ele vai colocar as gravatas. Aqui não, aqui ele vai imprimir exatamente, por exemplo, gaveta. Ficou claro? Então, aqui ele vai armazenar o conteúdo que está dentro da variável, o nome lá que eu informei. Então, ele não vai imprimir a palavra nome, ele vai imprimir o conteúdo que você digitou lá, aqui. E aqui, entre parênteses, entre aspas, né? Ele vai imprimir exatamente o texto que você digitar. Tudo bem? Da mesma forma aqui, não tem aspas, então ele vai imprimir o conteúdo que está dentro da variável. E se não tivesse uma variável chamada média, por exemplo, então ele daria erro, porque ele entende que isso aqui que está sem aspas é uma variável. E se eu colocasse aqui dentro da aspas a minha variável média? Ele não imprimiria o valor que está dentro dela, imprimiria a palavra média. Ficou claro para todos? Se não, mandem as dúvidas aí no WhatsApp e será esclarecido, tá bom? Então, depois que a gente informou lá, né, para o aluno, para o operador, qual era a média dele, precisamos agora atender à nossa última condição, né, que é informar se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, como é que a gente faz isso? Qual é a nossa condição para aprovado ou reprovado? O aluno ele estará aprovado por média, nota, né? Se a sua média ela for maior ou igual a 5. E se não, ele vai ser reprovado. Então, vamos utilizar o nosso comando se. Se a nossa média for maior igual a 5, então, escreval a gente vai imprimir que o aluno está aprovado. Então, escreval, abre parênteses, vamos colocar o nome do aluno lá, então, nome, vou colocar uma vírgula para ficar organizada aqui, você está aprovado. Vamos colocar. E fechar o nosso parênteses. Então, se o aluno ele tiver uma nota maior ou igual a 5, ele está aprovado. E se não, de que ele está reprovado. Tudo bem? Então, escreval. Vamos colocar a variável nome novamente para imprimir o nome do aluno, né? Escreval, você está reprovado. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, se o aluno ele tiver uma média maior ou igual a 5, ele será aprovado. Se não, reprovado. A gente utilizou o nosso comando se aqui, então precisa colocar no final do nosso se um fim se para informar para o nosso algoritmo que ali finalizou o nosso se. E para finalizar o nosso algoritmo, precisamos colocar um fim algoritmo. Então, aqui você informou que inicia o seu algoritmo e aqui você está informando que você está finalizando o seu algoritmo, tudo bem? Então, vamos verificar agora se esse algoritmo ele está realmente cumprindo as etapas que planejamos, né? É só salvar e executar. Então, vamos lá. Vamos informar primeiro o nome, José, por exemplo. Então, José, informe a sua primeira nota. Vamos supor que nesse momento agora o José é um ótimo aluno, então vamos colocar ótimas notas para ele ser aprovado. Então, 10, 10, vamos colocar 8 na última. Então, ele faz o cálculo aqui da média, informa, né, imprime o valor da média e coloca a frase, José, você está aprovado. Então, ele está cumprindo essa primeira etapa do se for maior que 5. Então, vamos supor agora que o José não é mais um tão bom aluno, ou está com alguma dificuldade, para verificar se a segunda etapa do nosso algoritmo ela funciona, né? Se não, se ele reprova o aluno. Então, vamos executar novamente, né? E vamos agora colocar notas baixas. José está passando, desculpa. Vamos informar o nome do aluno primeiro, né? Finalizar aqui. Vamos executar novamente. Então, vamos colocar José novamente. Informar as notas. 4, 2 e 4.
Então, ele realmente calculou aqui na média do José, e já que ele não atende as condições, ele está reprovado, tá bom? Então, o nosso algoritmo, ele realmente faz aquilo que planejamos, né, que programamos. Então, aqui está o código, né, do nosso algoritmo. Na aula de hoje, estudaremos a respeito dos comandos de repetição. O Visual ele implementa três estruturas de repetição usuais nas linguagens de programação, e elas estão divididas entre o laço contado e os laços condicionados. Nos laços contados tem o nosso comando para, até e faça, que é esse que daremos ênfase na aula de hoje. E nos laços condicionados tem os comandos de enquanto faça e repita até. Tudo bem? Então, os laços contados veremos na aula de hoje e os laços condicionados veremos na próxima aula. Então, a respeito do comando de repetição para faça, essa estrutura ela repete uma sequência de comandos num determinado número de vezes, ou seja, você vai escolher quantas vezes você quer que a sua sequência de comandos seja repetida, tudo bem? E como é a sintaxe desse comando? Você vai utilizar o para, informar a variável que você está utilizando para fazer essa contagem, de informar o valor inicial da contagem até o valor final, ou seja, o valor limite dessa contagem, o passo do incremento e faça e no final faça e vai colocar a sequência de comandos que você quer que seja repetida. Observem aqui que esse passo ele está aqui entre colchetes porque ele é opcional. Então veremos mais à frente o que significa cada expressão dessa. E sempre que você utilizar o para faça, você vai finalizar ele com um fim para, ou seja, aqui você vai estar informando no seu algoritmo que você iniciou esse comando de repetição e aqui você finalizou esse comando de repetição, tudo bem? Uma observação importante: o valor inicial, valor limite e o incremento, eles são avaliados uma única vez antes da execução da primeira repetição e não se alteram durante a execução do laço, mesmo que a variável eventualmente presente nessas expressões tenha seus valores alterados. Ou seja, uma vez que eu declarar aqui a variável, o valor inicial, o valor limite e o passo desse incremento, ele não vai ser alterado até finalizar o número de vezes da minha tipo, até repetir N vezes, né? Se você colocou aqui de 1 até 2, então ele vai repetir duas vezes para poder avaliar novamente esse valor inicial, tudo bem? Então eles são avaliados uma única vez antes da primeira execução das repetições, ou seja, antes das sequências de comandos que eu quero que repita. E o que significa, né, cada variável, cada valor que a gente coloca aqui dentro do nosso comando de repetição para faça. Aqui no para, você vai declarar a variável. O que é essa variável, né? Ela é a variável contadora que controla o número de repetições do laço. E na versão atual, ela deve ser necessariamente um valor do tipo inteiro, como todas as expressões desse comando. Então, aqui, você vai colocar uma variável, pode chamar de qualquer nome, contanto que você declare essa variável sendo do tipo inteiro, ou seja, valores que não têm casa decimais, nem do tipo caractere, são valores inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tudo bem? A respeito do valor inicial, como já vimos, né, é uma expressão que especifica o valor da inicialização da variável contadora antes da primeira repetição do laço. Ou seja, aqui você vai informar onde é que vai começar a contagem. Vai começar com 0, vai começar com 1, com 2, com 3. Qual o valor inicial para essa contagem? E aqui na expressão valor limite, é uma expressão que especifica o valor máximo que a variável contadora pode alcançar. Então, aqui você vai informar, por exemplo, se eu quero contar de 2 até 15, o meu valor inicial é 2 e o meu valor final, ou valor limite, é 15, tudo bem? Então, aqui é o intervalo, é de até, é meu intervalo de contagem.
E o incremento. Esse incremento, como vimos, como eu falei, ele é opcional. E quando presente, precedida pela palavra passo. É uma expressão que especifica o incremento que será acrescentada à variável contadora em cada repetição do laço. Lembrando que incremento é sempre somar uma unidade, né? Sempre somar um valor. Quando essa opção não é utilizada, o valor padrão do incremento é 1. Ou seja, se eu não utilizar aqui esse passo incremento, ele já vai somar de 1 em 1. Então, se eu quiser somar em outro intervalo, eu preciso utilizar o passo e informar qual é o incremento, tá bom? E vale a pena ter em conta que também é possível especificar valores negativos para esse incremento, em que seria, no caso, um decremento, né? Então, por outro lado, se a avaliação da expressão incremento resulta no valor nulo, a expressão do algoritmo será interrompida com a impressão de uma mensagem de erro. Ou seja, se o valor, se a soma lá, se você colocar 2, o valor está em 2, você pedir para tirar 2, ele vai apresentar um valor nulo e esse algoritmo será interrompido em impressão de um erro na tela. Ou seja, vai ter uma mensagem de erro na tela devido a esse valor nulo. Tudo bem? Então, eu não posso, por exemplo, começar com 2 e ter o meu passo de incremento menos 2. Tudo claro? E o fim para aqui. Ele indica o fim, né, da sequência de comandos a serem repetidos. Cada vez que o programa chega nesse ponto, é acrescentável a variável contagem de valor incremento e comparado ao valor limite, ou seja, ele vai comparar. Já chegou no limite? Se não, ele vai repetir novamente, até chegar no limite desejado. E se for menor ou igual aqui, ou maior ou igual quando o incremento for negativo, né? Então, se o incremento for positivo, aqui, se for menor ou igual, a sequência de comandos será executada mais uma vez. Caso contrário, a execução prosseguirá a partir do primeiro comando que esteja após o fim para. Ou seja, se o valor aqui quando chegar no fim para, ele ainda não tiver alcançado o valor limite, né? Ele vai, ou seja, se for menor ou igual, ele vai. A sequência de comandos será executada mais uma vez. Então, se passou desse valor, né, se não for mais verdade, se eu quero contar, por exemplo, de 2 até 10, se ainda for 8, ele vai repetir mais uma vez. No momento que chegou em 10, ou seja, é igual, ele vai sair desse fim para e executar o próximo comando que tiver após dele. Tudo bem? Então, para que possamos entender um pouco melhor, né, esse comando de repetição para faça, vamos fazer um exercício. Desenvolva um algoritmo utilizando o comando de repetição para faça que imprima os números inteiros de 1 a 10 em ordem crescente. Então, vamos desenvolver um algoritmo que ele vai imprimir o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bem, quando ele chegar em 10, ele para de imprimir. Então, vamos lá no nosso programa do Visual desenvolver esse algoritmo. Então, aqui vamos desenvolver o nosso algoritmo, né? Que apresentem, ou seja, que imprima os números de 1 até 10, utilizando o nosso comando de repetição. Então, sempre lembrando, quando a gente for iniciar o nosso algoritmo, sempre iniciaremos declarando as variáveis que serão utilizadas no algoritmo. Então, vamos escrever var e aqui é a nossa área, né, seção de declaração de variáveis. A única variável que vamos utilizar agora é a nossa variável contadora, né, que ela vai definir a quantidade de vezes que nosso comando de repetição vai ser realizado. Então, vamos escolher uma variável aqui e chamar ela de i, por exemplo, que é a nossa variável contadora. Ou vamos chamar de cont, porque ela vai realizar a contagem. E ela tem que ser do tipo inteiro, lembrando, né? Pronto, a gente só precisa dessa variável no momento. Então, já vamos iniciar o nosso algoritmo escrevendo início. E aqui vai estar nossos comandos. Então,
Lembrando que a gente tem que utilizar o comando de repetição para faça. Então, nosso comando de repetição ele começa com a palavra para. Em seguida, vem a variável que definimos. No caso, é a variável conte. Essa variável ela vai definir a quantidade de vezes que aquilo vai se repetir. Mas eu preciso definir qual o intervalo que aquilo vai repetir. Então, eu preciso escrever D e informar qual é o valor inicial. Então, eu quero que apresente números de 1 a 10. Então, meu valor inicial é 1. E até 10. Então, para a variável conte de 1 até 10. Tudo bem? E depois tem que ter a palavra faça, sem cedilha, como fosse faca. E aqui embaixo você vai colocar o que, ele quer, o que você quer que faça, né? Você quer que escreva o valor que está dentro da variável conte. Então, escreval. Se você quiser que pule uma linha, ou escreva se você não quiser que pule uma linha. Então, vamos utilizar nesse momento escreva e utilizar o espaçamento para a gente relembrar alguns conceitos. Então, comando escreva. O que eu quero que escreva? Eu quero que escreva o valor que está dentro da variável conte. Então, conte e 2.3. O que significa esse 2.3? Eu vou dar 2 espaços depois que eu imprimir o número. Tudo bem? Então, escreva, ou seja, ele vai imprimir o que está aqui dentro, que é o valor da variável conte, e 2.3. Um espaço, depois vai dar um espaço de 3, vai dar 3 espaçamentos, tudo bem? E aqui percebo, a gente não definiu nenhum intervalo, nenhum incremento, né? Nenhum intervalo não, nenhum incremento, nenhum passo. Então, isso significa que ele vai contar de 1 em 1, tudo bem? Então, lembrando, sempre que a gente utilizar o comando para e faça, você vai ter que colocar o fim para. E finalizar o nosso algoritmo com fim algoritmo. Então, o que é que esse algoritmo deve fazer? Ele vai para a variável count, que ele vai armazenar um valor, ele vai de 1 até 10, faça, ou seja, ele vai imprimir esse valor de count num intervalo, num passo de, contando de 1 em 1, já que a gente não definiu aqui o passo, ou seja, não definimos o incremento. Então, dessa vez, vamos executar o nosso, salvar aqui, vamos executar o nosso programa passo a passo. Então, normalmente a gente digita aqui e vai executar a função. Só que a gente coloca aqui, a gente não vai ver o que está acontecendo. Vou até colocar para vocês verem. Ele já imprime de cara. Mas agora eu quero que vocês entendam o que ele vai fazer em cada etapa. Então, vamos voltar aqui e clicar nesse quinto ícone aqui, né? Se você colocar em cima sem clicar, vai estar escrito botão passo a passo, ou seja, ele vai executar o seu programa passo a passo. Então, vamos clicar. Então, vamos clicar até finalizar. Então, clica uma vez, ele vem para cá para a variável var. Então, ele começou a leitura do seu algoritmo. Então, chegou em var, leu a declaração da variável conte, que é do tipo inteiro, e vai iniciar os comandos do algoritmo. Então, ele está lendo essa etapa aqui, linha 14, que para conte de 1 até 10, faça. Agora que ele vai entrar na estrutura de repetição. Então, escreva o primeiro valor, né? Então, conte agora, ele começou com 1, então ele imprimiu o valor de 1. 2, imprimiu o valor de 2. Então, ele vai fazer isso até chegar quando? Até chegar em 10. Então, vamos executando passo a passo. Então, ele sempre vai voltar ali. Se não chegou no valor final, ele vai repetir mais uma vez. Até chegar no valor de 10. Isso aqui é uma forma de você ver os passos que seu programa está executando, né, no passo a passo. Então, isso é uma forma também de achar erros no seu programa. Se tiver algum erro na linha e você for executando um passo a passo, você vai identificar com maior facilidade onde está o erro. E prontinho, chegou em 10, ele vai pular para o que está depois do fim para. O que está depois do fim para é o nosso fim algoritmo. Tudo bem? Então, depois de executar mais uma vez, vai finalizar o algoritmo. Então, fim da execução do programa. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui o exercício 8.2, né?
onde é para desenvolver um algoritmo utilizando um comando de repetição para faça, que imprima os números inteiros de 1 até 10, só que agora em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? É você começar com o valor final e terminar com o valor inicial. Então, de 10, 9, 8, até chegar no número 1, tudo bem? Só que tem uma observação importante aqui. Se logo no início da primeira repetição o valor inicial ele for maior que o valor limite, como é o nosso caso, o valor inicial vai ser 10. E então ele é maior que o valor final, que é 1. Então o laço não será executado nenhuma vez. Da mesma forma acontece se o valor inicial ele for menor quando o incremento for negativo. Ou seja, se eu estiver começando com 1 aqui, mas o meu incremento for menos 1, então já na primeira repetição o laço não será executado. Tudo bem? Porque ele não vai chegar nunca ao limite final, que é o 10. Por quê? Se eu colocar aqui, se eu não declarar nenhum passo, ou seja, nenhum incremento, e começar com 10, ele sempre vai somar 1. Ou seja, vimos que se eu não declarar nada, se eu não colocar nenhum passo, o padrão vai ser 1. Então, na primeira repetição, ele vai somar mais 1, isso aqui já vai ser 11. Então, nunca vai chegar em 1. Tudo bem? Então, vamos lá agora fazer o exercício da forma que poderíamos fazer, né, incorretamente, e depois vamos mostrar ele da forma correta, como que deveria ser feito para que esse laço ele seja executado da forma correta. Então vamos fazer aqui o exercício 8.2, né, que é para imprimir os números de 10 a 1, ou seja, imprimir em ordem decrescente. Ele não vai funcionar, porque a gente não vai, nesse momento, inicialmente, declarar o passo. Ou seja, seria uma forma que vocês poderiam tentar fazer, mas que não funcionaria e eu vou explicar por quê. Então vamos lá, declarar as variáveis. Então vamos continuar declarando a variável do tipo count, que é a nossa variável de contagem, e declará-la como inteiro. Então vamos iniciar. Início, onde vamos utilizar o mesmo comando para. Deixa eu passar para ficar mais organizado. Para a minha variável count, que ela vai contar agora de 10 até 1, né? Já que o nosso intuito é mostrar ele de ordem decrescente, faça e vai utilizar o nosso escreva e imprimir essa variável. A variável count dá 3 espaços. Então, 2 pontos, 3, informa que deu 3 espaços. Vou colocar o fim para, informando que o comando para faça está finalizando aqui, e o fim algoritmo para finalizar o algoritmo. Então, percebam, esse algoritmo que acabamos de desenvolver, ele não vai imprimir nada. Mas por que ele não vai imprimir nada? Porque a minha variável inicial ela é maior que a minha variável final, e o meu passo lá, se eu não escrever nada, ele é de 1. Então, ele vai começar com 1, somar mais 1 e vai virar 11. Então, nunca chegaria em 1, então ele nem vai entrar aqui nesse comando escreva. Então, vamos lá salvar e executar. Então, percebam que ele já executa no final, ou seja, ele veio para cá, a minha variável, o meu número inicial é maior que o final, então ele já vai para o final do algoritmo, tudo bem? Mas foi explicado já por quê, né? Mas como é que a gente faria da forma correta? Como é que poderíamos fazer a contagem, né, dos números de 1 a 10, só que de ordem decrescente, ou seja, imprimir os números de 10 até 1, ou seja, agora ele vai funcionar. Vamos colocar aqui um que funcione. Vamos salvar como exercício que funciona. Aula 8, comando de repetição.
Vamos colocar como 8.3. Pronto. Como a gente não definiu o passo, o número inicial já era maior que o final, e o passo era positivo de 1. Então, o primeiro comando que ele fosse fazer para repetir, ou seja, o primeiro incremento dele, já daria um valor maior. Então, por isso que ele não entrou no nosso escreva. Como é que eu faria para que depois do meu primeiro incremento, ele desse um valor menor que 10? O primeiro incremento para ele ser menor que 10 seria eu fazer o quê? Fazer um passo de um número negativo. Então, aqui, vamos utilizar o nosso passo. Deixa eu excluir tudo isso aqui e vamos fazer para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá, nosso comando para conte, na nossa variável de contagem, né, de 10 até 1, ou seja, ela vai contar de 10 até 1. Só que agora eu vou utilizar o meu passo. Lembra lá que o passo era opcional? Agora eu vou precisar dele e vou colocar que ele é menos 1. Por quê? O primeiro incremento que ele der aqui, ele vai ver que é 9. Quando ele passar pelo passo, já vai virar 9. Entendeu? Então, ele vai ser 10. No primeiro passo, ele já vai virar 9, por quê? Vai tirar 1. Então, faça só sem cedilha, né? Faca. E escreva. Por que agora ele vai funcionar? Porque no primeiro incremento, né, o passo é negativo. Então, o valor já vai ser menor que 10. Vamos lá executar para ver se ele realmente faz isso. Então, vamos executar aqui direto. E ele vai imprimir os valores de 10 até 1. Vamos no passo a passo para vocês verificarem como é que ele faz, né, como é que ele faz a leitura. Então, vamos lá. Variável, fez a leitura de declaração de variáveis, início, para. Para conte de 10 até 1, de passo negativo agora, faça o escreva. Agora vai começar a imprimir os valores. Então, o primeiro valor 10, 9, até chegar em 1. Ou seja, ainda não chegou em 1 e o meu passo é negativo, então ele vai continuar realizando a repetição até chegar no valor final, que é 1. Tudo bem? Feito? Então, é isso. Sempre que eu for precisar fazer um número decrescente, eu vou precisar utilizar o meu passo negativo para que ele funcione, tá bom? Feito isso, então vamos agora para o nosso exercício proposto, né? Então, no exercício proposto 8, é para que você desenvolva um algoritmo utilizando o comando de repetição para faça, que imprima os números inteiros, agora de 15 até 1, com um passo de menos 2. Tudo bem? Então, faça esse exercício, entregue as respostas aos seus professores e na próxima aula iniciaremos respondendo esse exercício, tá bom? Então, por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.